Fluminense. Danilo, a pergunta que não quer calar. O Palmeiras acha que é mais importante esse jogo aí ou o jogo do fim de semana contra o São Paulo pelo estadual? Pelo jeito vai com tudo, não vai poupar ninguém e tal, né? O Palmeiras vai com força máxima daqui até o final, até a data FIFA. Porque no Brasileirão não vai poupar e no Campeonato Paulista não vai mais poupar porque tem clássicos pela frente. Se eventualmente passar do São Paulo, é muito provável que pegue o Corinthians numa final e a gente sabe o tamanho desse jogo, especialmente depois do que aconteceu no ano passado. Então o Palmeiras vai com a força máxima até a parada da data FIFA daqui para frente. O que a gente pode ver sai o Marlon Freitas, entra o Evangelista, sai o Kelvin, entra o Giai, sai o Alan, entra o Arias. O Palmeiras começou a ter algumas opções no banco, algumas por conta da contratação do Arias, outras por conta de saída de jogadores no DM. Felipe Anderson é outra opção, entrou bem contra o Capivariano. Então o Palmeiras vai com o pé no acelerador até o final. O que eu acho correto, porque o Palmeiras já pôde revezar e poupar o time nesse começo de temporada no Campeonato Paulista, e agora vai com a força máxima até o momento que precisar. Já na parada da Copa, que a gente vai ter daqui mais ou menos um mês, aí, lá no fim de março, aí o Palmeiras pode descansar. No final, o Palmeiras monta um elenco grande, numeroso e caro, justamente para esses momentos. Claro, se a gente estivesse falando de um Palmeiras e Água Santa no final de semana, eu acho que a gente poderia imaginar outro cenário. Mas Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o jogo fica maior do que o campeonato, né, Tironi? Pois é, e aí, Casão? É um jogo importantíssimo hoje contra o Fluminense, vale a liderança do campeonato. E aí, o Palmeiras pode se aproveitar do fato do Flamengo estar ainda não acertado, e vai ser o grande rival dele ao longo do ano, mas enfrenta um adversário duro, o Fluminense, que vem bem também com o Zubeldia e companhia. Então, antes de eu comentar esse jogo, eu queria só falar para vocês uma coisa. Tem um jogo nessa rodada que representa o futebol brasileiro, que representa o Brasil, que representa um campeonato brasileiro de verdade. E sabe qual é? Remo e Internacional. Extremos. O Internacional sai do sul do país e vai até o norte do país para fazer uma partida do Campeonato Brasileiro. E aí, esse jogo, se você for dar um exemplo de um campeonato brasileiro verdadeiro, você pega esse jogo e mostra um time que sai do sul, que vai até o norte de um país que é continental como o nosso. Pensa a viagem do Internacional até chegar a Belém do Pará. Já está lá, né? Para jogar esse jogo hoje à noite, não é? Isso. Sim. Então, pensa a viagem, como é que foi. Pensa a distância. Não, eu não estou reclamando nem nada. Estou achando legal pra caramba. É isso que eu quero dizer. Eu estou achando bacana. Eu estou achando empolgante, sabe? Ver assim o Campeonato Brasileiro ser representado por todas as regiões. O Remo agora, né, que fazia muito tempo que o Norte não tinha um time. Eu acho o seguinte, eu acho que o Abel, o Palmeiras estão fazendo a coisa certa. Sabe por quê? Por exemplo, eu acho errado o Corinthians ir com um time misto para jogar contra o Cruzeiro. Eu fico em dúvida, assim, qual é a estratégia? Poupar para jogar contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, pela semifinal do Paulista? Para mim não faz sentido, tá? Porque daqui a pouco vai ter uma data FIFA e sabe, vale o esforço de você fazer. Você tem que saber o que você quer. O Corinthians, se for com um time misto lá para Minas Gerais, jogar com um time misto e perder lá por causa que o Internacional, por causa que o Cruzeiro vai jogar com o time completo, ele abandona o brasileiro. Ele abandona o brasileiro logo no início. Se abandona o brasileiro. Pô, é começo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, campeão da Supercopa. Se criou uma expectativa em cima desse time. Se criou uma magia, né, uma conexão, torcida e esse time. Cara, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, tá todo mundo cansado já? Estão cansados? Sabe, tô falando isso pro Corinthians, mas pro São Paulo também. Cara, Campeonato Paulista, se passar a próxima fase, se passar, por exemplo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, tem que jogar o time completo hoje e jogar final de semana também. Porque o Campeonato Brasileiro não é um campeonato qualquer, depois vai ter que correr atrás. E eu tô vendo o Palmeiras, o comportamento do Abel, querendo ganhar o Campeonato Brasileiro e querendo ir pra final do Campeonato Paulista também, querendo ganhar o Campeonato Paulista. Se não der, eu tenho certeza que se for para escolher um,
para ser eliminado é no Paulista. Mas ele vai jogar com o time com pelo menos uma base titular nos jogos, como o Danilo falou. E é esse o certo. É isso o certo. O comportamento é esse. O que adianta você ser um time grande, um time histórico, formar um time competitivo, né? Depois de passar por muitas dificuldades, como é o Corinthians, e aí chega na quarta rodada, você tem um time misto para jogar contra um grande time. Tá mal, mas é um grande time como o Cruzeiro. Eu acho que o Palmeiras está certo e depois não adianta reclamar lá na frente. Perdemos aquele ponto em casa, fizemos a nossa parte, gente. Sabe aquele discurso de entrevista de jogador de futebol da última rodada? Que ele perdeu 3 em casa, aí ele precisa ganhar a última e torcer para 2 times perderem, aí ele ganha, os outros times ganham também, e ele não é campeão ou cai, aí você entrevista, o cara fala assim, nós fizemos a nossa parte. Fizer a nossa parte. Fazer a parte é jogar com o time titular no começo do campeonato e brigar por um título, dar uma direção para o torcedor entender o que o clube quer desse campeonato. Sabe? Nós estamos em fevereiro, é o 2º mês do ano. Precisa poupar alguém? Esse é o debate que está colocado, de fato, porque, como eu falei, né, o Palmeiras, pelo jeito, não vai poupar e vem muito bem. O Mauro César já está adentrando ao gramado, mas só colocar uma tela aí, porque o Palmeiras tem a questão com Barueri, a torcida não gosta de Barueri e tal, mas o fato é que Barueri tem sido bom para o Palmeiras. Faz tempo que o Palmeiras tem jogado bem, ela tem vencido em Barueri ao menos. Olha a série invicta aí, ó. Desde 2025, quando ganhou do Palmeiras, do Corinthians por 2-0, depois ganhou do São Paulo por 1-0, depois do Santos por 1-0, Mirassol, ganhou do São Paulo por 3-1, ganhou do Vitória por 5-1, empatou com o Guarani aí no Campeonato Paulista e venceu o Capivariano por 4-0, uma sequência grande aí de vitórias do Palmeiras em Barueri. Mas o Mauro já está aqui com a gente, eu vou colocar o Mauro na conversa. E a conversa era o quanto o Casagrande entende que o Palmeiras faz o certo, vai com todo mundo para encarar o Fluminense, e o quanto que São Paulo, que deve poupar contra o Coritiba, ou o Corinthians, que deve poupar contra o Cruzeiro, não deveriam fazer o que estão fazendo. O jogo de hoje é um jogo grande, Mauro, vale a liderança. Bom dia. Acho que tem uma diferença fundamental, né? O Palmeiras tem elenco para ser campeão brasileiro e tem essa expectativa. O São Paulo e o Corinthians parece que não, mas esperam ser campeões paulistas. Não que eu concorde, mas acho que uma diferença que existe entre os clubes nesse momento, né? Os elencos são de níveis diferentes, um é candidato real ao título e os outros dois não são em tese, né? A não ser que faça uma campanha surpreendente, um deles, ou ambos, e pelo jeito se entendem como tal, acham que podem ser campeões paulistas, brasileiro não, então prioriza a competição estadual. E acho também que existe um esforço muito grande em transformar esses jogos do Paulista numa coisa meio épica, fundamental, e não é. Eu acho que não é. Não é para nenhum deles. É sempre essa supervalorização do Campeonato Paulista na mídia, especial. Não, porque é o clássico. O clássico tem o ano inteiro, tem clássico na Copa do Brasil, pode ter clássico na Libertadores, tem clássico no Brasileiro, com toda certeza, ida e volta. É um clássico. O clássico vai ter aí durante o ano. E o Palmeiras ainda tem uma pressão extra por não ter vencido nenhum título ano passado, ano retrasado só o estadual, que os outros acho que não sofrem, o Corinthians principalmente pelos títulos que conquistou recentemente. Então, mesmo assim, eu acho que está certo, o Palmeiras tem que jogar com o time mais forte possível contra o Fluminense, que é um adversário duro, que também está envolvido numa semifinal, né? Tem uma vantagem sobre o Vasco, mas não é uma vantagem muito grande, é uma vantagem de um gol apenas, e também tem as mesmas preocupações, né? Sem contar que vai jogar o segundo jogo seguido no piso de plástico, né? Sim. Aliás, não dá para entender por que Barueri tem piso de plástico. Eu nunca vou entender. Eu sei, eu entendo, mas não... Sabe? É demais, é demais. Esse estádio ter piso de plástico é uma coisa inexplicável. Inexplicável. Não dá para entender. Por que tem piso de plástico? Se lá não tem show. Porque o Allianz Parque tem show. Só por isso tem piso de plástico. Tanto que não tinha. Aí no final de 2019, o Alexandre Matos viajou para a Holanda, foi lá, encontrou lá 2, 3 estádios lá que tinham piso de plástico, viu lá um que achou mais legal, ele com uma equipe lá, 2, 3 caras, e o Palmeiras passou seguiu aquilo que o Atlético Paranaense já tinha feito e outros vieram na onda, Botafogo, Atlético, Chapecoense, enfim. Mas por que Barueri não pode ter um piso natural? E o CT do Palmeiras me parece que não tem
piso de plástico apenas. E o Palmeiras também não vai mal em piso natural, pelo contrário, consegue muitas vitórias em piso natural, títulos em piso natural. Então, agora tem uma coisa, né? Em alguns momentos, o piso de plástico ele estimula o adversário a se desfalcar. Vide Lucas, né? Ele se desfalca. Não, eu vou deixar o cara fora, porque eventualmente, né? Caso aconteça. Enfim, futebol brasileiro. Esse é o debate, daqui a pouco a gente vai falar também do São Paulo, que também deve poupar pensando no Campeonato Paulista, no Clássico contra o Palmeiras. Falei da invencibilidade do Palmeiras em Barueri, e o Fluminense também defende uma invencibilidade muito grande com o Zubeldia no comando. Olho na tela aí com os jogos sem derrota do Fluminense. Venceu o Nova Iguaçu pelo Carioca, venceu o Flamengo pelo Carioca também, venceu o Grêmio pelo Brasileirão, depois venceu o Botafogo pelo Carioca, empatou com o Bahia, venceu o Maricá, venceu o Botafogo de novo pelo Brasileirão dessa vez, venceu o Bangu e no primeiro jogo da semifinal venceu o Fluminense. Bom, venceu o Vasco, desculpa. E quase venceu o Bahia, né? Estava ganhando do Bahia. Estava ganhando do Bahia, quase venceu, exatamente. E no duelo dos técnicos, o Abel Ferreira está invicto contra o Zubeldia. São 3 vitórias do Abel e 3 empates. Esses 3 empates quando o Zubeldia... Esses 3 vitórias e 3 empates quando o Zubeldia ainda era técnico do São Paulo. Só um dos jogos foi com ele já. Esse empate do Flu caríssimo, né? Porque o Palmeiras estava na disputa no ano passado. Campeonato Brasileiro. Enfim, é um duelo de 2 treinadores que também estão na crista da onda. Mas queria te ouvir sobre essa questão de priorizar este jogo ou aquele jogo. E você falou bem, né? Bom, se complica lá no fim de semana contra o São Paulo, perde, sei lá o quê, vem a crise, queiram ou não. O Campeonato Paulista é o campeonato do nem ou do só. Se o Palmeiras ganhar o Campeonato Paulista, vai ser ganhou só o Paulista no final do ano, caso não ganhe os outros. E se terminar o ano sem ganhar nada, ganhou nem o Paulista. O Campeonato Paulista não serve para resolver a vida no caso do Palmeiras, né? Talvez do Corinthians, do São Paulo, talvez. Do Palmeiras, com certeza não. O palmeirense não tem a expectativa de só vencer, nem mesmo a diretoria, nem a comissão técnica de só vencer o Campeonato Paulista. Mas, ao mesmo tempo, independentemente do que a diretoria planeja e do que a comissão planeja, a gente sabe que uma derrota para o São Paulo, uma eliminação para o São Paulo vai causar problemas. Veja, o Palmeiras é um dos times que mais consegue ser fechado e consegue resistir a essas turbulências, independentemente do que a torcida for fazer, do que a organizada for fazer, a diretoria tem ali um planejamento. Mas a gente sabe que a paz dos jogadores, os protestos, o clima na arquibancada, uma eliminação para o São Paulo, ainda mais juntando com o que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras perdeu no Paulista pro Corinthians e foi eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil, tudo vai voltar. No momento, o Palmeiras não tem os problemas que tinha no ano passado. Ganhou jogos grandes, ganhou G6, ganhou... No momento, os problemas do ano passado não voltaram ainda para o Palmeiras. Mas se perder do São Paulo, a gente vai voltar a ouvir essas questões. Então, assim, independentemente do que a gente for falar aqui, a verdade é que perder para o São Paulo vai causar turbulência e a verdade é que a diretoria não vai ligar também. Mas aí é como os jogadores vão reagir, como o Abel vai reagir, como vai ser na volta do Allianz Parque, que deve ser só em março. Como que vão xingar o Abel, não vão xingar, vão gritar time sem vergonha para o time do Palmeiras na volta. A gente não sabe como vai ser. Fato é, perder para o São Paulo vai causar turbulência. Ô Casagrande, tem o personagem desse jogo que é o John Arias. Eu sei que são circunstâncias diferentes, mas você tem uma história conhecida, mas muito interessante, de quando você voltou para o Brasil da Itália, você jogou no Flamengo. E aí um dia você foi ao Pacaembu jogar contra o Corinthians e a torcida falou, volta Casão, seu lugar lá no Timão, e você sempre fala que aquilo mexeu com você. Não é nem o caso do John Arias, mas o John Arias teve aquela turbulência toda, não, quando eu voltar, vou voltar para o Fluminense, eu só jogo no Fluminense e tal, agora está no Palmeiras e vai encarar o Palmeiras, o seu ex-clube, vai encontrar ex-jogador, ex-companheiros e tal. Como é isso para um jogador? Então, primeiro é o seguinte, os jogadores de hoje, eles se colocam em situações delicadas porque querem, né? Porque querem. Você sai do Fluminense, o cara te pergunta, quando você voltar, você pensa em voltar e tal? Pô, quando eu voltar, minha preferência é o Fluminense. Mas eu não pretendo voltar agora, mas quando eu voltar, não sei, posso ir para um time, para o outro, sabe? Eu sou profissional. Eu torço para o Fluminense, mas eu sou profissional. Você pode falar o que você quiser. Mas não falar só volto para esse, só vou jogar naquele, sabe?
Isso aí é jogador de futebol que quer fazer média com a torcida e não pensa num futuro próximo, que a coisa não pode dar certo e o cara tem que voltar, como foi o caso do John Arias, né? Mas, enfim, é mais similar essa situação com a minha ida para o São Paulo, não com a minha volta do Flamengo. Minha volta do Flamengo foi depois de 7 anos, né? O São Paulo, não. Eu joguei o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, um mês depois eu estava no São Paulo e depois já teve, pouco tempo depois teve São Paulo e Corinthians, no Morumbi, e eu joguei contra o Vladimir, contra o Juninho, contra os caras que eu estava treinando um mês antes, né? Contra a torcida que eu estava jogando pela camisa um mês antes. Para mim, motivou. Para mim, eu fiquei motivado. Tanto que eu fiz uma grande partida, eu e o Pita fizemos uma jogada todinha, uma tabela desde o meio de campo, o Careca acabou fazendo o gol, ganhamos por 1-0. No final, lá, 42 minutos do segundo tempo. O caso do Arias, assim, eu acho que o jogador tem sempre que se motivar quando for jogar contra uma ex-equipe. Não importa se foi tudo certo lá, se saiu como um rei, se foi bem tratado, sabe? Se foi campeão e tem um carinho enorme pelo clube, o clube tem por ele, a torcida tem por ele, o cara também tem pela torcida. A partir do ponto que você vai jogar contra o ex-time, você não pode se abater, ficar tímido. Não, você tem que crescer e jogar pra cacete, como você iria jogar contra qualquer outro. Hoje parece que os jogadores trabalham contra isso. Não comemorar gol, não comemora o gol. Porra, fazer gol parece que é uma coisa simples, né? Não vou comemorar o gol hoje porque eu joguei no Fluminense. Aí depois você só faz esse gol no campeonato, não faz mais. Cara, gol é gol, jogo é jogo. Competição. Você jogava para ganhar o título pelo Fluminense, agora você está jogando para ganhar um título pelo Palmeiras. E vamos para o jogo. É isso, a cabeça do jogador de futebol, a cabeça de qualquer profissional tem que ser que trabalha com competição, que é competitivo, que tem no sangue a competição. Não tem como do meu ex-clube, sabe? Tô um pouco emocionado. Usa essa emoção para se motivar, sabe? Eu acho que é isso. Eu fui assim. E naquela época eu conheci um monte que foi assim. Os jogadores dos anos 70, 80, 90, quando jogavam contra o ex-time, nossa, os caras jogavam demais. Voavam, né? Porque queriam. E quando fazia gol, comemorava o gol. Sabe? Eu, por exemplo, não fiz o gol contra o Corinthians, mas comemorei pra cacete. Eu, Pita, você que é São Paulino, Tironi, você deve se lembrar desse jogo. Sim. Né? Nós ganhamos de 1-0 e fizemos a jogada. E você sabe que por muitos anos, eu encontrava São Paulinos, os caras falavam assim: pô, Casão, aquele gol que você fez contra o Corinthians foi demais, meu. Vibrei pra caramba. E o gol foi do Careca. Verdade. O gol foi do Careca, foi nítido, não teve nem confusão na área. O lance é ele. O Carlos rebate e ele pega e faz o gol. Mas estava tão marcado aquele jogo que eu ia jogar contra o Corinthians e a jogada foi todinha feita, eu e o Pita, que ficou essa marca. Então, assim, hoje em dia os jogadores são muito estranhos. Eles têm muitas coisas esquisitas, assim, de jogar contra seu time ou pôr o scout nas redes sociais para tentar fazer com que a pessoa que viu o jogo não acreditar naquilo que viu, acreditar no papel. Né? É uma coisa louca. Sabe, o Mauro, o Danilo, não sabe o que a gente tem que fazer agora? Não vamos mais assistir jogo, cara. Vai ver o papel depois. Pega o scout. Espera o scout. Aí você vai falar, pô, esse cara jogou pra cacete. Olha como ele é veloz, cara. Olha como ele... Sabe? Porque o futebol tá ficando uma brincadeirinha, né? Tá perdendo a seriedade do negócio. Boa. Mauro, você falou outro dia sobre isso, né? Que o Arias, e vale para outros jogadores, deu lá uma declaração completamente desastrada, vou voltar pro Fluminense. Bom, voltou pro Palmeiras e agora vai ter que enfrentar o Fluminense nesse imbróglio todo. Fato é que ele ajuda bastante o Palmeiras, porque é um bom jogador. Hoje não vai ter problema nenhum, né? Vai jogar diante da torcida do Palmeiras. Sim. Alguns torcedores do Fluminense no estádio apenas. Então, acho que vai ser mais complicado quando ele jogar no Maracanã. Mas ele está longe, só no segundo turno, depois da Copa do Mundo, né? Então, falta muito tempo, né? Até isso acontecer, a gente não sabe qual vai ser a situação. Eu acho que o Arias é mais um caso de... Não sei se ele tem assessor de imprensa, mas é incrível a quantidade de jogadores que têm assessor e os caras vão para entrevistas que são evidentemente importantes e delicadas, né? E claramente eles vão despreparados. Não sei se os caras não preparam ou se preparam, o sujeito ignora o que é dito, né? Porque era muito mais simples ele falar na ocasião,
Quando a pergunta é feita, em geral, quem faz a pergunta geralmente quer arrancar uma promessa. É uma pergunta mais de torcedor do que de jornalista. Você quer arrancar do sujeito uma promessa de que ele não vai jogar no rival. Aí aproveita o momento e faz a pergunta. Não é o primeiro que isso acontece, isso aconteceu com outros, e vai continuar acontecendo. A resposta ideal seria o que, olha, adoro o Fluminense, fui muito bem tratado aqui, adoro a torcida me trata com muita atenção, muito carinho. Não sei se eu vou voltar para o futebol brasileiro, né? Posso voltar para a Colômbia, posso fazer uma carreira na Europa e ficar por lá até pendurar chuteiro, não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas se um dia voltar ao Fluminense será uma honra, né? Vestir essa camisa novamente. Muito obrigado por tudo. Pronto. Ele elogia e não se compromete com nada. O que eu quero falar, eu só jogaria, né? Aí é complicado, né? Porque aí, assim, o torcedor do Fluminense eu entendo. Por ser o torcedor, é o cara apaixonado que acreditou naquela palavra do jogador. O cara acreditou. Ele achou que... Aí, detalhe, foram cerca de 6 meses, pouco mais. É diferente quando o cara fica muito tempo fora, né? No caso, até o Casagrande, ele não fez nenhuma promessa. Quando ele volta ao Brasil e vai jogar no Flamengo, ele passou por clubes na Europa, teve uma carreira de 7 anos, então muito tempo. 6, 7 meses, pô. Então, o torcedor ele fica meio... Porque ele se sente meio bobo, porque ele acreditou naquilo. E a pergunta ela é uma pergunta maliciosa. Mas me impressiona como, nos dias de hoje, na era do media training, né? Alguns até exageram do media training, né? Tem jogador que só dá entrevista media training, né? O mundo está acabando, não, fizemos o nosso melhor, mas peraí, tomou de 5 a 0, fizemos o nosso melhor. Mas foi uma pinóia, pô. Tomou um coco, pô. E alguns eles vão assim, falam as coisas. O Vinha mesmo, quando chegou no Flamengo, ele deu uma resposta, né, que ele tinha dito a mesma coisa do Palmeiras. Ele falou, eu respondi aquilo que vocês queriam ouvir. Foi até uma boa resposta no contexto. Porque é isso. A resposta acaba sendo uma resposta meio falsa, entendeu? Porque o cara sabe que ele não pode prometer isso. Ele não tem controle sobre isso. Ele não tem controle. Ele não sabe o dia de amanhã. Entendeu? De repente o cara tem uma situação X que ele vai fazer o quê? Então, como é que ele pode prometer uma coisa que ele não pode, como você bem usou a palavra, controlar, né? Mas é isso. Eu acho que os jogadores deveriam ter mais cuidado com isso, porque assim, o torcedor ele não vai raciocinar dessa forma. Eu entendo a situação do jogador. Ele veio para o Brasil porque ele não conseguiu emplacar lá na Inglaterra, por alguma razão que só ele pode explicar, né? Ele poderia insistir. Ele preferiu voltar. E o clube que apareceu, que fez a proposta, que convenceu a equipe inglesa a vender o jogador, foi o Palmeiras. Então, e o Palmeiras é um clube forte, que disputa títulos, mais forte do que o elenco do Fluminense. Então, a perspectiva profissional aqui para a América do Sul é muito boa, né? Copa do Mundo, essa coisa toda. Então, a escolha profissional dele foi absolutamente natural. Nenhum problema. Mas o torcedor não analisa dessa maneira, né? Ele analisa que ele quer que o jogador seja um torcedor do time como ele, mas não é. Não é. Aliás, sabe uma coisa que é engraçada? Um rápido parênteses. O fetiche que os torcedores em geral, maioria talvez, têm com relação a saber o time do jornalista. Mas eles não têm o fetiche de saber o time do técnico, nem o time do jogador. Do jogador, né? verdade. Que também tem um time. Exato, né? Claro. Também tem um time. Então eles entendem que o técnico ele vai fazer o trabalho dele, mesmo sem ter nenhuma identificação, né? Mas o jornalista ele encara de outra maneira. É uma coisa muito curiosa, né? Isso aí só uma sessão de psicanálise para tentar entender. É verdade. Para fechar, questão Arias, Danilo. Diga lá. O Danilo Abel Ferreira Lavieri escala o Arias no lugar de quem? Eu acho que dá para escalar no lugar do Maurício ou no lugar do Alan. Hoje o Maurício está numa fase pior, só que eu entendo que para você colocar no lugar do Maurício requer mais treino e mais adaptação do que colocar no Alan, que é mais parecido os papéis que eles desempenham no time, até mesmo na hora de marcar, na hora que o Palmeiras estivesse sem a bola, porque como o Abel já disse na coletiva contra o Capivariano, o Palmeiras tem essa característica de não ter um 5, tem o Marlon e tem o Andréas. Então você precisa que todos os caras ali da frente ajudem a marcar até um pouco mais do que o normal. Ele citou o caso do Vitor Roque e do Flaco Lopes, que quando um deles desistir de marcar, ele vai ter que tirar porque o Palmeiras tem essa questão. Então eu acho que é mais fácil simplesmente tirar o Alan ou mudar o Alan de lado para fazer essa troca. Agora, futebol para futebol, eu gostaria muito de ver um time com o Alan, com o Arias, com o Flaco e com o Vitor Roque. Mas assim, eu acho que é mais fácil a gente ver como ele fez contra o Capivariano, tirar o Alan e colocar o Arias. Aliás, o Abel já deu a entender que essa no momento é a substituição mais fácil para ele do que ter que pôr o Alan ou o Arias jogando por dentro. Então, eu imagino que vai ser isso que a gente vai ver, até porque o Flaco muitas vezes desenvolve esse papel também de voltar um pouco mais por dentro. Você tendo que trocar os dois, você pode fazer os caras baterem cabeça. Mais pra frente, com áreas um pouco mais ambientado, treinando mais,
Eu acho que aí ele pode desempenhar todas essas funções. Mas como ele chegou agora, estreou, jogou ali 15, 20 minutos contra o Capivariano, é mais simples ele tirar o Alan e colocar o Arias. Olha, muito bem, a gente está aí rumando para a nossa meta de audiência, que é de 2.350 likes, estamos na metade ainda. Estamos longe, hein? Então,